Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Assim como as roupas, os brinquedos também saem de moda. É só pegar o Funko Pop, que já foi muito popular, ou o slime. Lembra? Tinha vários canais de slime no YouTube, até o Fidget Spinner. Mas sabe qual brinquedo nunca sai de moda? Qual? O Camaradinha Top Wheel. Oi, eu sou o Chuck. Quer brincar? Depois de passar por 6 filmes do Chuck, chegou a hora da gente finalizar essa parte principal de longas metragens com os últimos 2 filmes do Brinquedo Assassino. E eu não vou nem me prolongar aqui, então apague os bonecos das suas luzes, porque tá começando a 4ª parte da saga Brinquedo Assassino aqui no canal Piuí. A dedo e bala, give me like a bag of you! Quando você é criança, tudo que importa pra você são os brinquedos, como o Camaradinha Top Wheel, que é esse boneco queridinho, bonitinho, fofinho. Você tá de sacanagem comigo? Mas quando você envelhece, começa a ter outros objetivos, como independência financeira, perspectiva de futuro e cabelo. A calvície atinge cerca de 50% de todos os brasileiros e a maior parte dessa galera aí não faz ideia de como combater esse mal. Mas saiba que o futuro do seu cabelo começa hoje, graças a Manual, a líder brasileira em tratamentos para a calvície masculina em estágios iniciais ou avançados. Com a Manual, o tratamento é simples e sem tabus. Você vai preencher um formulário e assim um médico especialista vai fazer um tratamento específico para o seu caso. Os produtos chegam na sua casa com uma embalagem super discreta, com frete grátis e qualquer dúvida, você vai sempre ter ali à disposição um médico para tirar suas dúvidas. E esse acompanhamento clínico é gratuito. Em 4 meses, fazendo o tratamento certinho, você tende a começar a ver os primeiros resultados. E se você quiser um descontaço, ainda tem o cupom PI40UI. Esse cupom vai te dar 40% de desconto no primeiro pedido, mas corre que é por tempo limitado. Acesse agora mesmo o link na descrição, comece a tratar essa calvície antes que ela vire uma carequice. No último vídeo dessa saga, a gente viu como o filho do Chuck deu uma afundada e enterrada nessa franquia e como a maldição de Chuck, de certa forma, trouxe ela de volta com muito mais terror. É o seguinte, filho do Chuck, muita comédia, piada o tempo inteiro. A maldição de Chuck ainda tinha humor, mas com aquela pegada de terror. E deu certo, então a gente pensa que agora, nos próximos filmes, a gente vai ver isso, né? Mais ou menos. Isso porque desde o início dessa franquia, como nós vimos, o Don Mancini sempre teve a ideia de fazer com que o Chuck, a alma do Charles e Ray, na verdade, se espalhasse por múltiplos bonecos. Mas isso nunca foi possível por conta de orçamento. Porém, após a boa recepção de A Maldição de Chuck e também com vários avanços no cinema, finalmente chegou a hora desse cidadão botar em prática esse sonho que viveu na mente dele por mais de 25 anos. O culto de Chuck. Lançaram em 2017 diretamente para home video, O Culto de Chuck tem direção e roteiro de Don Mancini, o criador dessa parada, quer dizer, o co-criador dessa parada. E aqui a gente vai ver que o Andy tá procurando uma namorada, tá? Esse garoto sofreu um monte no primeiro, segundo e terceiro filme, tá cheio de história cabulosa sobre ele, então sempre que ele sai com uma garota, essa garota busca ele no Insta, começa a ver as fotinhas, pega um nome, bota no Google, aí vem um monte de notícia que envolve ele, um monte de assassinato. Tá certo que não foi ele, né? Mas como não foi comprovado que foi o boneco, fica aquela aura meio ruim em cima do cara. Olha, Andy, eu acho você um cara legal. É que isso é um pouco demais pra mim. E depois de mais um desses encontros que foi frustrado depois de uma garota acessar o G1 e ver o Andy, ele chega em casa e sabe o que ele faz? Ele pega a cabeça do Chuck que estava dentro do seu armário e começa a torturá-la, como uma maneira ali de se aliviar um pouco de todo o estresse que foi causado. E uma coisa muito notável aqui, né, que eu acho que a gente não mencionou no último vídeo, é que o Chuck agora tem a dublagem do Guilherme Briggs, ou seja, vai ter muita loucura. Mas e a Rachel? Ela não quis brincar, não? Agora a gente nunca vai saber se ela é ruiva de verdade. Enquanto isso, a Nick está numa clínica psiquiátrica. Ela foi convencida pelo Dr. Foley que ela que cometeu os assassinatos e que ela é doidinha da cabeça, entendeu? Então ela tem que passar por esse tratamento, revisitar as memórias do Chuck e entender que na verdade foi ela que fez tudo isso aí. A esquizofrenia é uma doença.
Por definição e segundo a lei, você não foi responsável por suas ações. E nesse local tá cheio de maluco, né? Porque, né, clínica psiquiátrica. Tem a Angela, que acredita que é um fantasma. Tem o Malcolm, que tem múltipla personalidade. E que, logo no primeiro dia, já mete bala com a nossa querida Nika, né? Tutti frutti. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Pra ajudar a Nika, o Dr. Foley já começa a se mostrar um belo merdeiro, porque ele tem uma ideia de jirico, que é trazer um boneco do Chuck pra colocar na sala junto com ela. Ela fica assustada, porque ela tem as lembranças daquilo que aconteceu, envolvendo o assassinato da família dela, mas supostamente isso aí vai ser bom pra ela superar os traumas. Sempre esse mesmo papo, né? Fui atropelado, o que eu faço? Ah, vou te botar numa sala com 10 carros, todos eles Vários pneus. pra ti. Cara, pra que isso? Profissionais ruins. E tudo piora quando a véia Angela, o fantasma, ninguém enxerga ela direito, fala que recebeu uma ligação do próprio Chuck. E daí a nossa querida Nika já fica cabreira. Ele me ligou e mandou dizer que está vindo aqui atrás de você. E o resto dos malucos realmente não ajuda, né? Porque temos ali também a Madeleine, uma mulher que acabou asfixiando o próprio filho, matou o filho e tudo mais, e agora ela pega aquele Chuck que foi levado pelo Dr. Foley e ela enxerga no boneco o seu filho. Então ela começa a levar ele pra cima pra baixo, ela dá merendinha pro boneco, ela dá até tetinha pra ele, se você quer saber. E o Chuck morde a teta dela, né? Muito escroto. Mas o auge da loucura é quando a Nika recebe a visita da Valentine. A Valentine, na verdade, é a Tiffany, a boneca Tiffany, que entrou no corpo da Jennifer Tilly e que tá aqui pra falar o seguinte: sabe a tua sobrinha, Nika? Ela não aguentou os traumas envolvendo os acontecimentos passados e acabou tirando a própria vida. Como é que ela tá? Morta, senhorita Pierce. Além disso, pra completar o merdel, ela traz um outro Chuck e entrega pra Nika como presente. Oi, eu sou o Chuck. Quer brincar? Esse não é o mesmo. Não. Another one. Obviamente, esse Chuck não foi até ali à toa. Na sua primeira noite no manicômio, essa criatura que de alguma maneira está viva, pega um bisturi e decide que vai tirar a vida da Nika. Só que no caminho até lá, esse Chuck acaba esbarrando com a Angela, a véia esquizofrênica que acha que é um fantasma. E aí eles começam a ter uma conversa no corredor que é maravilhosa, porque o Chuck chega ali e começa a falar com ela e primeiro ela fica muito surpresa por ele conseguir enxergar ela, já que ela é um fantasma. Aí depois, ela não acredita que o Chuck exista. Ela começa a falar assim: não, você é coisa da minha cabeça, eu sou esquizofrênica, eu sei disso. Você tá de sacanagem comigo? Não, pra dizer a verdade, eu estou feliz por ter companhia, mesmo que você não seja real. E aí o Chuck fala: vem cá, minha senhora, eu existo sim, eu sou um bonequinho dos anos 80, tá? Tenho uma alma encarnada, isso aqui, eu existo sim. A véia continua dizendo que não. E aí o Chuck, por um momento, ele pergunta assim: vem cá, você não é a véia maluca com quem eu falei há umas noites atrás? E ela diz assim: sim, a gente conversou no telefone. Ela fala assim: eu ouço coisas às vezes também. Às vezes ouço coisas também. Tá legal, minha senhora. Quer saber? Você é a próxima. E aí o Chuck fica puto e fala: carai, mulher maluca que eu. Eu vou voltar pra senhora. Puta que pariu, a mulher mais louca que eu, caralho. Guilherme Briggs. Essa daqui pra mim é a grande cena de todo esse filme. Eu adoro essa dublagem, pra mim é a primeira vez que a dublagem brasileira consegue se equiparar à original do Brad Dourif. Nesse caso aqui, pra mim, qualquer um dos dois Chuck, seja o americano, seja o brasileiro, eles são excelentes. Jesus fucking cuckoo's nest. Ambas? Ambas. É, ambas. As duas. Bom, o Chuck segue a vida dele, quer matar, a Nika vai até o quarto dela, só que quando ele chega lá, ela já tentou tirar a própria vida. E aí, pra mostrar que é sádico pra caramba, ele vai lá e costura os pulsos dela e fala que não vai ser tão fácil assim não. Não tão rápido. E depois de salvar a Nika, o Chuck sai dali e tira a vida da Angela, véia maluca. E só porque ele se irritou com ela, né? A troco de nada. É literalmente porque ele não foi com a cara da véia. Foi o Chuck.
No último filme, a gente comentou que eles trouxeram o terror de volta, com várias cenas mais tensas, de construção de tensão, com alguns sustos aqui ou ali. E isso volta nesse filme com uma pitadinha de humor no meio, tá ligado? Eu acho que esse filme aqui é bem mais engraçado que o anterior, e ainda bem, né? Porque eu acho que o Chuck é isso, ele é esse cara sarcástico que zoa a vítima e tal. Principalmente é um personagem que precisa se zoar de vez em quando, ele não pode se levar muito a sério, porque se a gente encarar isso aqui como um slasher tradicional, como um grande assassino, a gente vai cair no velho recurso do porquê não dão uma bicuda nesse boneco. Então eu acho positivo demais que o Chuck seja um pouco mais piadista e que ele tenha essa personalidade que lembra também um pouco do Freddy Krueger, né, que foi uma das inspirações pro Chuck. Um ponto negativo desse filme é o Andy, que tá de volta, o ator original lá dos primeiros 2 filmes, retorna aqui para essa franquia, ele que acabou gastando todo o seu talento naquele primeiro filme, no segundo, então não teve uma carreira de sucesso, mas ele volta aqui, traz de novo esse personagem que a gente gosta, que a gente se afeiçoou, mas que tem pouquíssima participação nessa história. Traz de novo esse personagem que a gente gosta, mas que sinceramente a essa altura do campeonato a gente não se importa, né? Por que veio até aqui? Até porque a gente tá no meio do caminho, tá? Mas assim, a Nika, ela vai ter um arco muito melhor do que o Andy jamais teve. A gente vai ver isso acontecendo em A Maldição do Chuck, O Culto de Chuck e também na série Chuck. Ou isso é nepotismo? Nika acorda cabreira, vai falar com o Malcolm e eles têm um plano e tal de pegar o boneco lá daquela mulher Madeline maluca. Tira o Chuck da mão dela. Então o Malcolm vai seguindo ela até o lado de fora. Só que a Nika fica enxergando isso do lado de fora e percebe que a Madeline jogou o bonequinho numa cova. E o Malcolm vai atrás. E aí a Madeline joga o Malcolm lá dentro. E daí a Nika fica pensando, caraca, nessa cova tá o Malcolm e o boneco Chuck. Ele com certeza vai fazer o AD do Edambala e vai passar a alma dele pro cara agora. E o pior é que o Malcolm sai de lá e tem uma nova personalidade que diz se chamar Charles. E aí a Nika fica muito cabreira, porque ela começa a pensar, rapaz, será que é o Charles Lee Ray agora? Ou será que é só uma loucura do Malcolm? Qual é o seu nome hoje? É Charles. A gente já se conhece. Fudeu. Vendo o desespero da Nika, uma das internas, a Claire, que tá sem paciência pra tudo isso, decide que ela vai pegar esse boneco e vai jogar ele no lixo, já que o caos é todo criado por causa do tal do Chuck, ela vai pegar o Chuck, leva ele pra ser descartado, só que quando ela está prestes a descartá-lo, ele morde o braço dela. E aí a Claire começa a falar, gente, o boneco mordeu meu braço, faça alguma coisa. E eles realmente fazem. Amarram ela numa cama e botam essa doida numa sala, pra ela ficar lá quietinha, sem falar merda, entendeu? E o Chuck ficou bravo com essa situação, né? Se a desgraçada queria me jogar fora e tal, ele vai até o quarto dela, numa cena lá, o Zack Snyder quebra o vidro que tava em cima dela, num teto de vidro muito chique que tinha ali naquele local. Quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra, né? E o Chuck não tinha e jogou. E aí os cacos de vidro caem como se fossem, sei lá, as lâminas Ginsu 2000, que cortam ela inteira e arrancam a cabeça fora. Lá na casa do Andy, ele acaba recebendo informações que lá na clínica psiquiátrica tá acontecendo algumas mortes. Ele acha que tem dedo do Chuck no meio e vai atrás com suas armas. Já na clínica, o Dr. Foley quer fazer uma terapia experimental com a Nika. Coloca ela ali em hipnose e tenta meio que apagar da cabeça dela esse Chuck, ou pelo menos ensinar pra ela o que realmente aconteceu. E eu sei que eu não tô louca, porra. Porém, a gente descobre que ele já vem fazendo sessões de hipnose com a Nika há algum tempo e que, na verdade, ele utiliza isso para abusar dela. Só que dessa vez aqui ele não consegue fazer isso, justamente porque o Chuck chega, apaga esse tarado e entrega um caco de vidro à Nika, incentivando-a a tirar a vida do doutor abusador. Mas ela é muito boazinha, então ela diz assim, não, eu não vou fazer isso aqui. E chamo eu de doente? Esse cara é o Satanás em pessoa. Acerta a indignação. Na manhã seguinte, a Madeline tira a vida do boneco Chuck, assim como ela já tinha tirado a vida do próprio filho. E aí o boneco morreu, mas esse aqui é o Chuck que foi trazido pelo Dr. Foley, que tá cheio de ideias boas aqui nesse filme, e fala o seguinte, vamos enterrar esse boneco aqui pra também enterrar esse trauma com o boneco, entendeu? É 2 coelhos com uma caixa dada só, porque é o trauma da Madeline e o trauma da Nika numa só. Não acham que está na hora de enterrar o passado de uma vez por todas? Que é uma péssima ideia. Enquanto o primeiro Chuck é enterrado, vai acabar com os traumas, o segundo vai atrás da Nika, ceda ela, prende essa mulher, deixa ela numa situação totalmente vulnerável e, em paralelo, um terceiro Chuck chega pelo correio, o Chuck horroroso. O que aconteceu com o cabelo dele?
Este corte de cabelo não é permitido, soldado. Esse Chuck aí quem enviou foi o Andy, e a gente ainda não sabe por que ele fez isso, mas agora temos 3 Chucks. And another one. Isso porque o primeiro saiu da cova e o terceiro ganhou vida após o segundo Chuck fazer o ritual do AD do Edambala nele. E aí o primeiro Chuck ali explica pra gente que o Charles Lee Ray, o Chuck original, descobriu na internet um ritual que permitia que ele dividisse a sua alma em múltiplos hospedeiros. E que esses hospedeiros, obviamente, poderiam ser até mesmo bonecos. E foi assim que ele iniciou o culto de Chuck. Bem-vindo ao culto, amiguinho. Valeu, vocês são muito fodas. Ah, ele disse. Um pobre enfermeiro que tá ali só pra ter morte no filme aparece e morre. E só um comentário, tá? A interação entre os 3 Chucks, mais uma vez, melhor coisa do filme. Os 3 falando, aí tem esse do cabelinho curto, e o cabelinho dele é muito feio, entendeu? Então os outros 2 começam a apontar o que aconteceu e tal. E ele é tipo um iniciante, ele quer matar muito, ele quer entender como é que é matar, então o Glenn Briggs faz essa voz dele ser mais novinho e ser apaixonado pelo que tá acontecendo. Então ele fala assim, isso aqui é muito foda! Ele fala que nunca se sentiu tão vivo, né? E aí o outro diz, pô, mas não me leva, tu tá vivo faz 2 minutos. Eu nunca me senti tão vivo! Mas você só tá vivo por 2 minutinhos. Gente, esse aqui é o Glenn Briggs. Valeu. O primeiro Chuck, então, faz um ritual aí em cima da Nika e passa a alma dele pra ela. Nika, que agora é Chuck, encontra o Dr. Foley, mata ele violentamente, até pra ser vingado desse arrombado Jack, e na sequência encontra o Malcolm também, que não é Charles coisa nenhuma. Era só uma personalidade que ele inventou pra ficar brincando, né? Que esse cara é um brincante, né? Quem eu sou agora? É uma merda de um impostor. Você é doente. O famoso artifício que o Dom Mancini trouxe aqui, que como a gente falou, deveria aumentar o nosso suspense e tal, mas se o Malcolm fosse cortado, todo esse arco dele como Charles, cara, não ia fazer falta nenhuma. Talvez ia faltar só a ceninha de morte dele, que tem um dos Chucks perfurando a cabeça do cidadão com uma furadeira. Mas era só colocar outro enfermeiro dele. É verdade. É verdade. Enquanto isso, o Andy tá chegando na clínica psiquiátrica e quer entrar lá pra matar geral, só que ele não pode porque ele não é paciente. Então ele dá um soco na cara do guardinha que tava ali na frente e assim ele é trancado. Porra, é assim que funciona? Ok. Cara, aparentemente é assim, eles pegam qualquer um que tá lá na frente, faz uma maldade, o Andy acaba sendo preso ali numa espécie de solitária, onde é encontrado pelo Chuck cabelinho curto. O Chuck tenta matar ele e durante essa briga, o Andy enfia a mão dele na barriga desse Chuck que agora é de carne. Que agora é de carne, e consegue tirar de dentro da barriga dele uma arma, revelando que na verdade o Andy mandou ele lá porque sabia que de alguma maneira esse boneco ia ganhar a vida, e aí atrás dele, e ali o Andy teria uma arma especialzinha, entendeu? Para um momento de sufoco. Puta sabedoria desbalanceada, véi! O Andy, que é um cavalo, pega a pistola e dá vários tiros no Chuck cabelinho, matando ele. Assim ficando sem balas para quando a Nika Chuck entra ali e fala, opa, Andy, que saudade, você tá aí e tal. Ele vai atirar, só que não tem mais bala, né? Então por que você viu esse plano? Que plano é esse? Eu não sei, cara, é um plano que não faz sentido, mas é legal. Pensa nisso. Pensar é pros perdedores. O seu cérebro é burro! Na sequência, a Nika Chuck deixa o nosso querido Andy preso naquela sala, sai da clínica psiquiátrica e é encontrado pela Tiffany, que tá lá do lado de fora. Ela recebe o Chuck e Nika, dá um beijo nele. Bom, elas se beijam e começam a dar uma risada muito legal, olha pra trás, tem a boneca Tiffany ri também. Esse final, que loucura é essa, velho? É porque a boneca que tá ali atrás também está com a alma da Tiffany. Aparentemente ela também descobriu como separar a sua alma em múltiplos hospedeiros. Ou então você pode fazer a interpretação de que quem tá ali atrás na verdade é a Alice, a sobrinha da Nika. Mas é dito pelo Charles E. Ray que a Alice morreu de morte morrida. Então é muito mais provável que seja a Tiffany mesmo. Ah, achou que tinha terminado? Terminou não, porque na cena pós-crédito a gente vê a Kyle, a irmã adotiva do nosso menino Andy, lá do segundo filme. Ela chega na sala onde tá a cabeça do Chuck toda recortada e fala, o Andy me mandou aqui. Pra quê, cara? Pra quê?
A cabeça do Don Mancini tem muitas ideias. E muita merda também, muita merda. Ele vai colocando em prática, às vezes não é tão fácil de organizar, entendeu? Kyle! O Andy me mandou. Vamos nos divertir. O culto de Chuck custou 5 milhões e faturou 2 milhões ali no home video nas primeiras 2 semanas. Mas que deve ter aumentado depois, chegando a uma cifra que eu não tenho. Tu tem? Não tem. Você não sabe, nem eu. Mas reza a lenda que foi um sucesso no home video, tá? Bom, as críticas foram também positivas, elogiando a direção aí do Don Mancini, mas claro que, tipo, filme pra home video não tem vários críticos assistindo, entendeu? É geralmente uma parada um pouco mais segmentada. Inclusive, talvez por não ter sido assistido por tantos críticos, mas por pessoas que realmente acompanham o gênero terror, esse daqui é um dos, se não o filme mais bem avaliado de toda essa franquia. Eu acho que ele consegue fazer um balanço interessante entre humor e terror. Pra mim, a personalidade do Chuck aqui é a personalidade definitiva do boneco, que já vem sendo construída desde o primeiro filme, e aqui ela chega aí no seu auge, definindo muito bem quem é Charles Lee Ray e como, com o passar dos anos, ele incorporou essa ideia de ser um brinquedo mesmo, entendeu? Então ele já não é mais aquele Charles Lee Ray que quer passar seu corpo para um humano. Agora ele é um boneco que quer tocar o terror. Eu quero espalhar maldade. E é um filme engraçado, é um filme autoconsciente e que tem momentos realmente memoráveis. Então assim, eu acho um ótimo filme pro universo do Chuck. Assim como o filme tem vários defeitos que você pode encontrar, mas é uma coisa que tem que admitir que ele é muito divertido, né? Ele tem, como toda essa franquia, algumas ideias a mais que o Don Mancini colocou e que talvez ficariam melhor se tivessem sido podadas. Mas de modo geral é um filme que os fãs do Chuck costumam gostar bastante. Eu me divirto muito assistindo, assim como o Miguel. Acho o saldo muito positivo e o Don Mancini também achou, tanto que a partir deste filme foi feita uma série que seguiu a história da onde a gente parou aqui. Essa série é Chuck, que a gente vai falar não agora, mas no próximo vídeo, porque antes dessa série nós tivemos um remake lá do primeiro Brinquedo Assassino. Como a gente já falou antes, a Universal tem os direitos das continuações de Brinquedo Assassino, mas não tem direito sobre o filme original que pertence à MGM. E a MGM estava a fim de pegar esse filme e fazer um remake, contar uma nova história, ignorando tudo que o Don Mancini já tinha feito. Brinquedo Assassino. Lançado em 2019 com um roteiro do estreante Tyler Burton Smith e direção de Lars Klevberg, de Morte Instantânea, Brinquedo Assassino começa com um comercial da Kaslam, uma empresa que vende tecnologia e tem o Sr. Kaslam como principal chamariz, como se fosse o Steve Jobs desse universo. Ele tá apresentando os novos produtos e tem o tal do Buddy, o seu amiguinho inteligente, que agora vai ser o bonequinho que fala com você, tem inteligência artificial, liga a televisão, liga a luz e é tipo um brinquedo / ajudante pessoal. E o protocolo de segurança de inteligência artificial garante que seus filhos estarão sempre seguros. É uma Alexa em forma de boneco que consegue interagir com tudo que a Kaslam faz. E assim, ó, precisa de 2 minutos para você ver esse filme aí e se preocupar com o que vai acontecer, porque o design desse boneco é tão horrível, é tão terrível, que fica difícil acreditar que alguém ia querer comprar uma merda dessa, né? Esse boneco aqui me lembra um pouco uma cruz entre Whindersson Nunes e Eduardo Costa. E ele também me lembra um pouco o Silvio Santos, mas eu acho que ele parece bastante mesmo o Thiago Finch. Pegar e botar lado a lado, mano, não sabe quem é quem. Enquanto esse boneco é uma febre nos Estados Unidos e todo mundo quer ter um, lá no Vietnã as coisas não andam tão bem assim, porque a fábrica que produz o Buddy tem vários funcionários trabalhando em condições terríveis, sendo humilhados o tempo inteiro, e é justamente um desses caras que, após ser humilhado pelo seu chefe, ser xingado, ser mandado a merda, decide que ele vai tacar o Então ele pega um desses bonecos Buddy e desativa os protocolos de segurança dele. E aí você pensa assim, pô, mas o que significa isso? Isso significa que agora esse boneco vai virar o demônio na Terra. E depois de fazer essa traquinagem, o cara aí que hackeou o boneco decide que vai se jogar em cima de um carro tirando a própria vida. O conceito de fazer uma Alexa boneco é muito interessante, até como crítica, né? Você pensa que hoje em dia as crianças não saem do celular e elas não conseguem fazer outra coisa se não ter um objeto eletrônico na mão. Então eles pegam isso e botam junto com essa ideia mais antiga do boneco. E eu acho que faz sentido e é uma ideia tão boa que, pra ser sincero, Megan veio e fez igualzinho depois. Igualzinho, porém melhor. Não sei. Eu já vou dizer que eu não sei. Ixi.
Saindo do Vietnã e voltando para os Estados Unidos, conhecemos Karen, mais uma vez uma CLT sonhadora, agora a versão Karen gata, no caso, né, que é a mãe do Andy. Aconteceu a gatalização das pessoas em Hollywood. A pessoa tá lá me chamando de feia. Tipo assim, a tia May, antes ela era uma senhorinha e tal, depois ela virou gata. Tem que acontecer isso. Ela deu início a essa tendência que é seguida aqui. E outra coisa que foi seguida é o desejo original da Karen, ela só quer dar o que há de melhor pro Andy. Porém, ela olha pra esse menino tristonho, solitário, vê que ele não tem amigo nenhum, ela não consegue fazer ele interagir com outras crianças, então ela decide assim, quer saber? Eu vou dar um boneco Buddy pra ele. Esse boneco vai ser o amigo do Andy. Porém, ela não tem grana pra isso. Só que felizmente a Karen trabalha numa loja de departamento e aí num belo dia, quando uma pessoa devolve um Buddy com problemas, um Buddy que fica com os olhos vermelhos e que é aquele Buddy que teve os protocolos de segurança desativados, ela mexe ali seus pauzinhos para levar esse brinquedo diretamente pro seu filho em casa. Qual é? Vai ser o nosso segredinho. Ninguém precisa saber. Quando ela chega em casa, ela mostra esse presente, tem piadinhas que eles fazem aqui ou ali, vão ligar o boneco. O problema é que o boneco tá com um defeito. Além de ser meio gaguinho, ele não consegue se conectar a outros produtos Caslan, como televisão, celular e ar-condicionado. Então ele não consegue ter aquelas funções legais que os bonecos Buddies têm. Ele é só um boneco engraçadinho. Você é inútil. Inclusive, ele não deixa nem o Andy nomeá-lo da maneira que o garoto gostaria, né? Porque ele queria que o brinquedo se chamasse Han Solo. Mas aí ele não aceita e ele simplesmente escolhe do nada que vai se chamar Chuck. Han Solo. Você disse Chuck? O quê? Não, eu disse... Eu adorei. Nesse filme, o boneco Chuck é dublado pelo Mark Hamill. E a piadinha tá aí, né? Mark Hamill fez o Luke, o garoto queria chamar ele de Han Solo, e aí ele não aceitou, entendeu? Ah, tá. O boneco se autodenomina Chuck e começa a afeiçoar o garoto. O garoto era solitário, não tinha muitos amigos, ainda tinha um problema de audição. Então ele via ali no bonequinho uma espécie de amigo e eles começam a brincar pra cima e pra baixo. Só que o boneco começa a ficar meio protetivo demais em cima do Andy. Então o gato arranha o Andy uma hora e o garoto fica meio brabo, meio que xinga o gatinho. E o Chuck já pensa assim, caraca, eu vou ter que enforcar esse gato aqui pra proteger o Andy. Não machuca ele! Não machuca ele! O Andy, então, decide que vai educar o Chuck. Ele chega e fala, ó, isso aqui não se faz, é errado, você não pode reagir assim e tudo mais. Ele vai botar o boneco na linha. Porém, antes de botar o boneco na linha, ele tem um pequeno problema chamado Shane, que é o namorado da mãe dele. E se a Karen é gata, o Shane é um cara horrível. Que ator bem feio, horroroso que foram arranjar. Eu fico até meio ofendido, sabe, que um cara tão feio esteja com uma mulher tão bonita. Amiga, me explica o que você viu nesse homem. Cara, ele é muito feio e ele é muito chato, insuportável. Aqui, eu não sei se eles estão na escola Rob Zombie de fazer um personagem detestável porque eles acham que isso é muito legal, ou se eles estão de sacanagem. Porque tem uma prova pra mim que é sacanagem o que eles fazem com esse personagem, que é a quantidade de vezes que ele odeia a vida dele. Mas depois eu falo disso. Sabendo que além de muito feio, o namorado da sua mãe também é um chato do caramba, o Andy decide que vai usar o Chuck pra pregar uma peça nele. E pra isso ele conta com a ajuda dos seus dois novos amigos, ele que nunca teve nenhum amigo, pois bem, agora dois brotaram, a Fallen e o Pug. E aí juntos eles começam a armar um plano pra assustar o Shane. Provavelmente é uma péssima ideia. Que é isso? Essa ideia é perfeita. Vamos fazer isso agora. Acontece que esse boneco é possessivo demais. Ele tá lá com o protocolo de segurança desativado, mas tá com o protocolo de proteger ativado. Então ele olha lá o nosso querido Andy brincando com os amigos dele, dando risada. Ele tenta entender os padrões do que tá sendo divertido ali, e eles estão assistindo o Massacre da Serra Elétrica 2 e dando risada pra caramba, se divertindo. É difícil, eu também tenho dificuldade de entender o que eles estão achando tão divertido nesse filme. É, não é um filme assim que eu amo tanto, mas eles estão dando muita risada, se divertindo um monte. E aí ele percebe que eles acharam muito engraçado o momento onde um personagem começa a esfaquear e a matar o outro. Então ele vai lá na cozinha, pega uma faca e volta lá pra querer enfiar nas pessoas. Cara, ele tenta matar o Pug, pra ser sincero, tá? E aí o Andy vai proteger o garoto e acaba levando uma facada de graça. Cara, eu adoro a personalidade do Chuck nesse filme. Por que eu gosto desse filme? Eu não sei. Nossa, eu odeio a personalidade do Chuck desse filme. Eu adoro. Isso aqui não é Chuck, pra mim isso aqui é Megan. Andy! Para! Chuck! Para! Que é isso?
A trairagem! Mas assim, deixa abaixo isso aí, o Chuck pediu desculpa, no dia seguinte o que importa mesmo é perturbar o Shane. E aí eles armam todo um esquema e tudo mais, dão um susto no cara, e logo depois o Shane se vê sozinho numa sala com o Chuck. E ali o Chuck começa a reproduzir algumas falas do Andy, se queixando do Shane. E aí o malandro chega pra Karen gata e fala, ó, o negócio é o seguinte, o teu filho tá pregando uma peça em mim, ele tá falando que eu sou um idiota, que eu sou não sei o quê. A Karen então pega o Chuck, tranca ele numa jaulinha e coloca o Andy de castigo. Mãe, eu posso manter ele longe do Rooney se ele ficar no meu quarto. Ele vai ficar aqui e ponto final. E aqui o negócio é o seguinte, não tem Charles e Ray, então esse filme aqui não é Chuck, esse filme aqui é outra parada. O que pra mim, sinceramente, não tem problema nenhum, até porque o nome do filme é Child's Play e Chuck tá aqui só pra vender nostalgia pras pessoas que acharam que ia ter alguma conexão com o boneco que a gente já conhecia. Agora... Tá maluco, cara, Child's Play é o Chuck, não é nada além do Chuck, e esse filme não tem Chuck. Sabe o que é esse filme aqui? Megan piorado, não é Chuck. É Megan antes de Megan. E na minha visão, falando sério agora, eu acho esse filme aqui desrespeitoso pra cacete com a obra original, porque ele realmente não tem nada do que ela tem, nada. Ele é um novo filme sobre um brinquedo de inteligência artificial, que aliás eu acho um conceito muito bom mesmo, muito atual, só que pra mim não é brinquedo assassino. Então esse filme eu já deixo aqui o início que me incomoda muito. Pra mim esse aqui é um filme que deveria existir, mas não com esse nome, talvez com outro nome, entendeu? Qual o nome? Megan, acho que poderia ser Megan. Megan. Megan, pra não ficar igual, Megan. Poderia ser Megan, eu acho que seria um bom nome. Sinceramente, assim, eu não me importo um pouco essa história de desrespeito. Pra mim é outro filme, é outro remake, é isso aí. Se curte o Chuck, tem a série do Chuck aí acontecendo também. Ainda bem que eu não sou você. Quando o Andy chega em casa, encontra o gato morto. E aí já sabe que foi o Chuck, boneco, que matou, né? E aí esse guri arrombado, em vez de se ligar no que tá acontecendo, não, ele gosta muito do Chuck. Então ele enterra o gato, se livra do gato e mantém o Chuck ali. Nossa senhora, burro, tá maluco, caralho? E lembra que eu comentei que o filme faz o Shane ser a pessoa mais detestável do mundo? Aqui a gente descobre que ele tinha uma outra família. E ele tava lá traindo essa família com a mãe do garoto Andy. Aquariano nato quebra a cama dessas... Então tem toda essa cena dele indo pra casa, desmontando as luzinhas de Natal e tal. O Chuck persegue o Shane, porque ele sabe que o Andy não gosta desse cara. Então quando o Shane tá lá na escada, trocando as luzinhas, a primeira coisa que o Chuck faz é derrubar ele de lá. E aí o cidadão acaba fraturando a perna, fica com uma fratura exposta. Nesse momento... Cara, essa cena dá um nervoso, que a perninha dele quebra pros ladinhos assim, né? Nesse momento, o Chuck pega um cortador de grama e vai bem devagarinho matar o Shane atropelado ali. Então ele acaba sendo morto e de alguma maneira o Chuck dá um jeito de pegar a pele do rosto dele e levar embora dali. Isso é pelo Tupac. No dia seguinte, o Andy acorda e vê no quarto dele o rosto do Shane em volta de uma melancia. Uma bola, sei lá eu. Que porra é essa, marreco? O Andy então se reúne com seus dois amigos, eles não sabem o que fazer com aquela cabeça, e aí eles embrulham ela num papel de presente e decidem que vão jogar fora. Acontece que quando eles estão indo fazer isso, a Karen gata vê aquela parada, e a primeira coisa que vem à cabeça do Andy é a desculpa de dizer que ele vai dar aquilo ali de presente pra sua vizinha, que é a mãe do detetive Mike Norris. Lembra que lá no primeiro filme a gente tinha o detetive e tudo mais? Aqui também tem, ele é vizinho do Andy, e aí ele larga esse papinho de que aquilo ali é um presente pro cara, e a Karen então fala assim, beleza, então vamos lá na casa dela e vamos entregar esse presente. E aí eles vão juntos, batem a porta, o Andy entrega, e aí quando ela vai abrir, ele diz, não, mas meu aniversário é daqui 10 dias, abra junto com o meu aniversário. A desculpa mais essa rapada do universo, mas a véia caquética é aceita e fala assim, beleza, abrimos depois disso aí e bota lá na estante. Meu aniversário é na semana que vem e podemos abrir. Tudo bem, essa é uma ideia bem estranha, mas adorável. O Andy monta uma armadilha junto com seus amigos pra pegar o Chuck, porque ele percebeu que o Chuck é coisa ruim. Eles capturam o bonequinho e tiram um negócio no meio do peito dele como se ele fosse o Homem de Ferro, e agora ele dá uma desativada. Mas eu acho engraçado que o Andy dá uma titubeada, porque ele vai tirar o bagulho e aí o Chuck começa, Andy, eu sou seu amiguinho. Meu amigo, até o fim. E aí ele não quer tirar o bagulho, a menina fala, tá ficando maluco? E tira ela mesmo.
Após isso, o Andy se infiltra na casa da mãe do Mac Norris e tenta tirar aquela cabeça de lá, né? Porque senão vai dar merda. Foda-se! Depois disso, jogam os restos do Chuck no lixo e o zelador encontra isso aí. E o zelador, aparentemente, ele é o Mr. Robot desse universo aqui. Ele consegue pegar os restos do robô e fazer um monte de coisa, e botar chip, tirar chip do Pedro, e consegue ressuscitar o Chuck, que agora tem as funções que antes ele não tinha, de se conectar a outros produtos Caslan. Você gosta de música? Gosto. Conectando ao Caslan Music. É isso. E aí acontece que esse local escuro, fedido e sujo, onde o zelador vive, aparentemente é o local mais moderno do mundo, porque tudo ali é da Caslan. Então, enquanto ele tá observando o banheiro da Karen gata, porque de alguma maneira esse zelador conseguiu invadir uma câmera no banheiro. Por que tem uma câmera no banheiro? Eu não sei. Ou será que era o celular dela? Não entendi. Alô, Polícia Federal! Enquanto ele tá observando isso, o Chuck, que agora se conecta em tudo, desliga as luzes, desliga as TVs e ataca esse zelador com uma faca. E depois ele quer jogar um jogo. Eu quero jogar um jogo. E aqui é uma cena Jogos Mortais total, né? Ele coloca esse zelador pendurado. O zelador se coloca, o zelador tá tomando facada. Aí ele pensa assim, rapaz, eu preciso fugir do Chuck, pra onde eu vou? Já sei, vou ir pra cima dessa mesa que tem uma serra no meio. Aí o Chuck liga a serra, o zelador tem medo da serra, se pendura num cano, o cano esquenta. Cano forte. É, mas o cano começa a esquentar, e aí ele começa a soltar as mãozinhas. E daqui a pouco ele acaba caindo em cima da serra. É uma morte muito doida, que eu acho... Cara, sabe o que acontece com esse filme pra mim? Ele tem tanta coisa ridícula no meio, que pra mim é proposital. Eu não posso acreditar que, tipo, esse filme não tá zoando isso aí, tá ligado? Eu acho que esse aqui é um filme de 2019. Ele sabia que ele tinha que ter mortes legais e ele até que tem essas mortes, entendeu? Pra você que procura, puxa vida, um cara sendo triturado por uma serra, um pouco mais de sangue, esse filme aqui tem tudo isso. Só que pra mim parece uma sketch. Pra mim, eu não entendo como eles pensaram, como é que o roteiro foi escrever essa cena tão ridícula do Chuck aumentando a temperatura da água, aí o cano esquenta, aí o cara cai. Por que a serra tá conectada com as coisas da Caslan? Que universo é esse, cara? Que isso? Não, isso aí ele só ligou mesmo, pô. O Chuck só ligou? Sim, o pessoal correndo e ligou o botão da serra, né? Foi? Sim. Ufa, ai, que alívio. Ai, que alívio. Agora eu estou aliviado. O Chuck se disfarça de um novo boneco para poder chegar até a casa do vizinho do Andy, o tal do Omar. E esse garoto pega o boneco e agora o nomeia de Luke. Entendeu? Luke, porque Mark Hamill é o cara que dubla. Ele não aceitou Han Solo, mas Luke ele aceitou. A primeira piada tinha sido boa, a segunda, nossa, jogou lá em cima. My buddy actually works. I named him Cho. Meu Bud funciona de verdade. Eu chamei ele de Luke. Eles vão parar lá na loja onde a mãe do garoto Andy trabalha. O Chuck coloca na televisão vários vídeos do menino Andy. E isso é um grande merdel, gera uma briga entre os garotos. Começam a batalhar, não sei porquê também, né? O Andy sabe que o Chuck é perigoso e ele entende que aquele boneco ali é o Chuck, não é um outro buddy qualquer. Então ele decide que vai entrar aí nessa briga física contra uma outra criança de 10 anos de idade e eles se batem ali, horrores, se dão cada soco, cada mata-cobra. Camaçada de pau. E o Andy aproveita esse momento todo para roubar o celular do Omar, porque através do celular, obviamente, ele teria controle sobre o boneco Buddy. Buddy conectando, Buddy conectado. Agora eu te peguei, idiota. Pelo celular, o Andy percebe que o Chuck tem um novo alvo. Quem? A mãe de Mike Norris. Isso porque, através de umas câmeras, o boneco Chuck ouviu a mãe do Mike Norris falando assim, que eles são amigos, melhor amigo. E aí o boneco ficou possessivo falando assim, não. Melhor amigo do Andy sou eu. Amizades tóxicas. O boneco então vai atrás dessa senhora. Ela tava pegando ali um Uberzinho, mas era um Uberzinho autônomo, um Uberzinho da Caslan. Então o Chuck vai, entra nesse Uberzinho, hackeia ele, faz com que ela sofra um acidente e depois mata essa senhora. Coitada, velho. Oi, vou dizer uma coisa, esse protocolo de segurança quem criou era brabo, tá? Porque, cara, libertar o protocolo de segurança é como libertar o diabo na Terra. Uma vez ativado o protocolo de segurança, é a caixa de Pandora que foi aberta. Cara, imagina se eles fazem isso com tipo uns 15 bonecos lá dentro da fábrica. Acabou o mundo. Acabou o mundo. E aí acaba tudo, acaba tudo.
A mãe do Andy devolve o celular do Omar e através disso aí, os garotinhos que eram amigos do Andy percebem que ele estava falando a verdade, porque eles estavam ficando meio desconfiados, um monte de coisa acontecendo, um monte de merda em volta do Andy e ele culpando o boneco. Será que quando vê não era culpa do Andy? Mas aqui eles percebem que não, Andy é inocente. E no dia seguinte tá tendo o lançamento do Guguzinho, né, que é o Bud 2, que conseguiu ser mais feio que o primeiro. Que coisa horrorosa! Enquanto isso, o policial Mike Norris, ele que tá mais perdido que cego em tiroteio nesse filme, encontra a cabeça do Shane. E aí ele reconhece o papel de presente que o garoto tinha dado pra sua mãe. A mãe dele acabou de morrer. Então o cara faz toda uma associação, junta as pontas e percebe que o Andy precisa ser detido. Esse menino tá matando gente. E aí o policial Mike Norris chega na loja de departamento, prende esse garoto, algema ele no chão. Cara, tem uma cena muito boa, que ele derruba o moleque Andy e a mãe dele fala assim, mas esse é meu filho. E aí ele fala assim, e daí que é teu filho? Eu não tenho que dizer nada pra você. Esse é o meu filho. Eu não tô nem aí que ele é seu filho. Porque esse cara aí é bom, esse ator. O personagem dele não tem muito o que fazer no filme. Mas ele fez o Limão lá em Trem Bala e esse ator é muito engraçado. Mas ele não tem nada a fazer no filme, né? Infelizmente. Que tristeza. E aí, com o Mandy preso, com o lançamento do Guguzinho pra acontecer, o Chuck taca o terror. Começa a acessar todos os drones da loja e objetos Caslam. E assim, que sorte que ele tinha pra atacar o Zaraiyo, que as lâminas das hélices dos drones Caslam é feito com gilete, né? Além disso, o Chuck mesmo começa a matar a gente, ele dá uma facada num dos vendedores ali pra gente ter mais uma morte aqui no final, acerta o cara no pescoço, começa a jorrar sangue pra todo lado. Então o caos é instaurado, as pessoas escapam dali e o Chuck consegue sequestrar a Karen e fazer com que fique ali dentro apenas o Andy e ela. Isso porque o Andy tava junto com seus amigos, eles queriam ajudar e tal, mas ali no final ele decidiu dar uma de herói, jogou a galera pra fora da loja e falou, não, deixa que isso aqui eu resolvo. E aqui seria um momento onde talvez a surdez do nosso Andy fosse usada para alguma coisa, né? Porque o garoto é surdo, ele usa um aparelhinho. O Chuck poderia hackear isso aí e o guri ia ficar lá sem ouvir nada, perdido no mercado e tal. Mas não é o que acontece porque eles simplesmente esquecem esse artifício e aqui o Andy vai batalhar contra o Chuck. Primeiro ele vai resgatar a mãe dele e depois ele vai batalhar contra o boneco. E é surdo? E isso acontece no depósito da loja. A Karen tá amarrada, cheia de sangue, uma loucura. Ela que nem deveria ter saído de perto do filho no meio de toda essa confusão, tá? Mas quando começou o caos, ela largou o filho e acho que falou assim, quer saber, eu vou me salvar. Pô, a mãe que chama um cara daquele pra ser padrasto do moleque... Ah, não, quem esperar dessa mulher, né? Você é a melhor mãe do mundo. Ela tá lá presa, prestes a ser enforcada, quando Andy consegue salvá-la. E ali ele inicia uma briga corporal com o Chuck, que termina justamente com o garoto tirando a vida desse maldito boneco. Ou não, pois Chuck não morre tão facilmente. Ele revive, ataca Andy e quando ele tá prestes a pegar esse garoto de jeito, quem é que surge? Mike Norris com sua pistola e pá, pá, pá. Agora acabou. Depois as crianças destroem o boneco que sobrou ali, o Chuck. E no finalzinho do filme mostra uma ceninha lá num depósito com vários bonecos Buddy. E aparentemente um deles está com um defeitinho e vai ser malvado, deixando aberto o futuro dessa saga aqui, que não vai pra lugar nenhum, né? Até o fim. O remake de Brinquedo Assassino custou só 10 milhões e faturou 45. A recepção da crítica foi morna, mas assim, diferente do que as pessoas pensam, não foi tipo achincalhado por todo mundo. Esse filme aqui só não foi muito positivo. E sinceramente eu acho que as pessoas odeiam muito mais esse filme do que deveriam, porque ele tem esse lance de não ter o Charles Lee Ray, né? E aí se você vai esperando o Chuck com aquela personalidade risonha, sarcástica, que você tá ligado, já ter visto várias vezes, não vai ter isso aqui, né? Eu diria que esse daqui é o filme que eu menos gosto dessa franquia, mas ele não é o pior, tá? Longe disso. Na verdade, não tão longe, mas assim, ele não é pior do que o terceiro filme, ele não é pior do que o Filho de Chuck, porque ele consegue ali ser um pouco mais organizado e um pouco menos maluco. Mas realmente me incomoda o fato dele não ser
um filme de brinquedo assassino pra mim. Eu vejo ele mais como um filme de terror moderno genérico. Ele é um filme de brinquedo assassino, ele não é um filme do Chuck. Ele é um filme de brinquedo assassino, como muitos filmes de brinquedos assassinos que existem. Acho que esse daqui talvez seja o que tanto me incomoda nele, essa falta da personalidade dessa saga, entendeu? Pra mim ele não tem isso, então é um filme que eu não gosto muito, na verdade é um filme que eu não gosto e que curiosamente depois foi ter o seu remake não oficial, que é Megan, né? A gente não sabe aí a questão de bastidores, como é que essas coisas aconteceram, mas de fato Megan é um filme muito parecido com esse Brinquedo Assassino, só que é um filme que teve muito mais sucesso, uma projeção muito maior, e quando todo mundo fala, um filme sobre um brinquedo de inteligência artificial, todo mundo lembra de Megan e acaba se esquecendo que já teve um Brinquedo Assassino que é praticamente a mesma coisa. Eu tenho pena desse filme, porque eu acho que se ele tivesse outro título, Megan, e uma outra abordagem também no marketing, desassociando de Chuck e tudo mais, ele poderia ter dado um pouco mais certo e as pessoas iam gostar um pouquinho mais. Mas assim, eu acho que depois que eles entenderam que não ia ter Charles e Ray, não ia ter aquela parada de dedo e bala, o nego já foi querendo odiar, entendeu? E de fato, assim, pra quem gosta do personagem Chuck, esse é um péssimo filme, mas eu gosto. E pra quem gosta de filme de terror? Eu acho que ele é ok. E pra quem gosta de filme? Ele é ok. É um filme medíocre, pô. Cara, esse filme é ruim, pô. Não é. Esse filme é ruim, cara. Tá maluco? Não. E sabe quem acha que esse filme é ruim? Dom Mancini. Dom Mancini não gosta do filme e decidiu retribuir o troco na mesma moeda. Então, enquanto esse filme aqui foi lançado, foi feita uma série inteira que ignora ele e continua o culto de Chuck. E é justamente sobre essa série que tanta gente pede pra ver aqui no Piuí que nós vamos falar no próximo vídeo desta saga. Well, guess what, dickheads? Now the joke's on you. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta o que você acha desses dois filmes. Eu sei que esses dois aqui são bem curiosos, porque um deles as pessoas gostam muito, que é o Culto de Chuck, e o outro é o que as pessoas odeiam, que é o remake de Brinquedo Assassino. Diz aqui qual é a sua opinião sobre isso e não se esquece de conferir na descrição do vídeo os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e também para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que está no YouTube.